Atualmente, o Irã é uma república teocrática islâmica e o seu líder espiritual é chamado de Ayatollah. Antes, o Irã era a antiga Pérsia, onde seu povo era zoroastrismo, mas eles acabaram se convertendo ao islamismo quando o país foi conquistado pelos árabes, formando o Irã. O país não foi colonizado pelos europeus, mas ele acabou atraindo vários britânicos por causa do petróleo em 1908. O Irã esteve sob o domínio de Shah Reza Pahlavi, de 1941 a 1970. Ele era impopular e bem brutal, e ele acabou fazendo uma revolução chamada Revolução Branca, que foi a entrada de costumes ocidentais no Irã. Em 1951, o primeiro-ministro, chamado Muhammad, passou a controlar o governo, nacionalizando os britânicos que exploravam o petróleo, mas seu governo não durou muito. Pahlavi reduziu o alfabetismo e ajudou as mulheres com seus direitos. Ele acabou se aproximando de diversos países, principalmente com os Estados Unidos. Muitos iranianos não gostaram disso, e eles acabaram se reunindo para acabar com a política de Shah, querendo Rola Khomeini no poder. Em 1979, Pahlavi deixou o país e Ruhollah entrou no governo, acabando com a República Teocrática, fundando uma política fundamentalista, fazendo com que a pena de morte e os castigos corporais voltassem por simples coisas, como prostituição e adultério. Em 1980, o Irã entrou em guerra com o Iraque, durando 8 anos, deixando 800 mil soldados mortos, mas acabaram assinando um cessar-fogo em 1988, com a mediação da ONU. O Irã depois de Khomeini. Khomeini morreu em 13 de junho de 1989, mas isso não determinou o restabelecimento das relações com o governo dos Estados Unidos. Em 2002, o então presidente estadunidense George Bush acusou o Irã de manter um programa secreto para a produção de armas nucleares e o colocou ao lado do Iraque e da Coreia do Norte como integrantes, que foi chamado do Eixo do Mal. Em 2005, Mahmoud Ahmadinejad, um seguidor ortodoxo da linha inaugurada por Khomeini, foi eleito para a presidência do Irã, contando com os votos dos setores mais pobres e mais religiosos da população. Sob seu governo, o Irã continuava dando decidido apoio ao grupo dos xiitas libaneses de Hezbollah, que combateram Israel e continua também desenvolvendo seu programa nuclear. Em dezembro de 2006, o Conselho de Segurança da ONU aprovou uma resolução proibindo a transferência da tecnologia nuclear ao Irã e exigindo a suspensão do programa. Em 2009, o governo iraniano se negava a determinar a alegação de que o programa tinha fins pacíficos e se destinava à produção de energia. No ano de 1968, foi o ano em que foi assinado o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares na ONU. O tratado pretendia impedir mais corridas nucleares e estabelecer a cooperação em temas de energia nuclear no Pacífico. Mais de 190 países assinaram e apenas um desses países se retirou, que foi a Coreia do Norte, que fez seu primeiro teste nuclear em 2006. A Índia desenvolveu sua bomba em 1974 e o Paquistão em 1998. Esses dois países nunca assinaram o tratado, são vizinhos e são rivais. Na manhã de 11 de setembro de 2001, ocorreu o mais grave atentado terrorista desde a Segunda Guerra Mundial. Nesses dias, aviões sequestrados por terroristas suicidas foram atirados contra as Torres Gêmeas em Nova York. Foram cerca de 3.000 pessoas mortas. A ação foi realizada por comando de Osama Bin Laden, que estava escondido no Afeganistão. Por causa desse atentado, os Estados Unidos, junto com a Grã-Bretanha, França e Canadá, em 7 de outubro, mandaram um grupo militar contra o Afeganistão. E a guerra acabou com o fim do governo de Talibã e Osama Bin Laden conseguiu fugir novamente. Após afastar Talibã do poder, Bush passou a provocar o governo de Saddam Hussein, que antigamente era um aliado dos Estados Unidos.
Assim como o Talibã, que havia recebido ajuda militar dos Estados Unidos para combater a ocupação soviética no Afeganistão, Saddam Hussein também recebia ajuda dos Estados Unidos na guerra contra o Irã. Mas a guerra mudou drasticamente quando Bush passou a acusar Hussein de prestar ajuda a terroristas muçulmanos e de fabricar armas de destruição em massa e em solo iraquiano. Mas as acusações não foram provadas, e Bush usou acusações para convencer que Hussein apresenta perigo ao mundo, mas seus argumentos não foram suficientes para convencer a ONU. E a CIA criou Bin Laden. Com o mentor dos atentados de 11 de setembro de 2001, Osama Bin Laden ele tornou-se do dia para a noite uma figura internacionalmente conhecida e foi o inimigo número 1 do público dos Estados Unidos. Nem todos sabem que ele foi um dos primeiros alunos da CIA que foi disciplinado com a sigla em inglês, que era o significado da Agência Central de Inteligência Estadunidense. E com todo esse fato, em 1979 e 1988, Osama Bin Laden ele recebeu uma ajuda de treinamento da agência da CIA, que foi da mesma forma que do Talibã, que adestrava as técnicas territoriais para combater as tropas soviéticas que ocupavam todo o Afeganistão. Aí, mais tarde, ele utilizaria esses conhecimentos para desencadear o mais poderoso ataque, que foi o ataque dos Estados Unidos, do território dos Estados Unidos, que foi em 1941, que houve aquele grande ataque japonês de Pearl Harbor. Bush e Tony Blair, não conformados com a posição da ONU, mandaram bomba no Iraque na noite de 19 de março de 2003, onde 300 mil soldados anglo-estadunidenses, armados com o melhor armamento bélico, contra as tropas iraquianas mal equipadas e despreparadas para a guerra. Então, em 12 de abril de 2003, as forças anglo-estadunidenses invadiram Bagdá e deram o fim ao governo de Saddam Hussein, que conseguiu escapar. Porém, mais tarde, no mesmo ano, foi preso e somente em 2006 julgado e condenado à morte. A transferência do poder aos iraquianos ocorreu em 2004. Foi transferido para um governo provisório formado apenas por iraquianos. Nem toda a população concordou com o novo governo. De qualquer forma, foram adotadas medidas no sentido de criar condições para a organização e a estabilização de um novo poder político, formado pelos próprios iraquianos. Em 2004, a autoridade provisória transferiu a administração do país para um governo interino. Em janeiro de 2005, foram organizadas eleições parlamentares para as quais se inscreveram 14 milhões de eleitores, com o objetivo de eleger os 275 deputados responsáveis pela elaboração de uma nova Constituição. Essa nova Constituição foi elaborada entre maio e agosto de 2005 e foi aprovada por um referendo popular em 15 de outubro de 2005. No dia 15 de dezembro de 2005, ocorreram eleições parlamentares para formar o Conselho de Representantes, única Câmara Legislativa do Iraque. Os principais partidos que participaram das eleições foram a Aliança Unida Iraquiana, a Aliança Curda e a Frente do Consenso Nacional. Depois de 15 meses de negociações, os deputados conseguiram indicar o primeiro-ministro, Jawad al-Malik, da Aliança Unida Iraquiana. Jawad al-Malik governou o Iraque durante os anos de 2006 a 2010. Em 2010, nas novas eleições, ele foi reeleito e governou até 2014. Um grande passo ocorrido no Iraque foi dado em novembro de 2008. Nessa data, o parlamento iraquiano aprovou um acordo com o governo dos Estados Unidos, pelo qual as tropas estadunidenses deveriam se retirar do território nacional até o final de 2011.
Tudo começou na Tunísia, com o jovem Mohamed Bouazizi, de 27 anos, onde em 17 de dezembro de 2010 colocou fogo em seu próprio corpo por motivos de humilhação, por ter perdido seu carrinho de vendedor ambulante, no qual tirava seu sustento. Entretanto, sua atitude se espalhou no resto do país. Assim, com a situação de desemprego, se desenvolveu um grande movimento que protestava contra o governo, que após um mês, o presidente do país foi deposto do cargo, onde aconteceu o mesmo no Egito. Já na Líbia e no Iêmen e na Síria, houve lutas longas e sangrentas, como na Líbia, que o presidente foi morto e o país bombardeado. No Iêmen, os protestantes eles fizeram um protesto que durou durante uns 10 meses, no qual o presidente aí então concordou em depor o cargo, onde ocupava já há 32 anos. E na Síria, o presidente e seus opositores lutaram em uma verdadeira guerra civil, que acabou no final de 2012. A Primavera Árabe aconteceu pela falta de liberdade e por motivos econômicos e demográficos. Os países envolvidos viviam sob regimes ditatoriais, e neles a maioria dos jovens estavam desempregados por conta do baixo crescimento econômico. Nesse contexto, as redes sociais como o Facebook e o Twitter foram os veículos de mobilização dos manifestantes.